Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Após vencer o Vasco da Gama, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Agora o mais querido terá uma semana inteira para treinos e preparações para os duelos finais da competição. Então, nesta semana, Fluminense e Botafogo disputarão a vaga restante para a etapa seguinte e o Mengão ficará de olho nos possíveis adversários. Então, o jogo de ida da final acontecerá entre os dias 30 ou 31 de março, e o jogo da volta está estimado para o dia 2 ou 3 de abril. Desta forma, o Flamengo ficará ao menos 9 dias sem entrar em campo, galera. Então, com o tempo livre e planejando os ajustes para a final do Carioca, então o técnico Paulo Souza concedeu 2 dias de folga para o elenco da Gávea e a reapresentação do grupo, o Core, na quarta-feira, dia 23, às 15 horas, horário de Brasília. Então a ideia da comissão técnica é de aproveitar a rara janela disponível para a preparação para descansar físico e mental do elenco, focando na correção dos problemas táticos logo em seguida. Então, diferentemente do Flamengo, Fluminense e Botafogo, galera, não terão todo este tempo para treinar. Isto porque as equipes entram em campo nesta segunda-feira, dia 21, às 20 horas, horário de Brasília, pelo jogo de ida da semifinal. O confronto de volta está marcado para domingo, dia 27, às 16 horas. Então, galera, falando aí das principais notícias do Flamengo de hoje, para você ficar rapidamente por dentro de tudo o que aconteceu no Flamengo, notícias que bombaram hoje. Então, a gente fez um resumo aí. Então, após a vitória, jogador do Flamengo desabafa. Uns podem errar e outros não, e eu não. Então, o Flamengo garantiu mais uma vitória sobre o Vasco no final de semana e encaminhou a sua vaga para a final do Campeonato Carioca. E na oportunidade, o placar de 1-0 teve o gol de William Arão, garantindo a vitória do Mengão. E após a vitória, no entanto, o atleta fez um desabafo sobre as críticas que recebeu da torcida rubro-negra. Em qualquer erro que comete em campo, segundo ele, não tem o direito de errar no time. Eu estou muito feliz, eu procuro dar a minha vida. Uns têm o direito de errar, mas eu não tenho esse direito. Eu tenho que dar o máximo sempre. Isso faz com que eu fique em alerta. Eu estou feliz com o meu desempenho e fico feliz com a conquista da equipe. Espero melhorar em cada partida. Eu quero conquistar o inédito tetra, que é o meu penta. Então eu quero continuar marcando o meu nome na história e garantir mais título, garantiu o jogador. Então a torcida do Flamengo se irrita com Zé Elias ao dar conselho para Pedro. Então, o futuro de Pedro no Flamengo voltou à tona nos canais ESPN nesta segunda-feira. No domingo, o centroavante foi escalado como titular ao lado de Gabigol, mas a dupla teve um desempenho abaixo do esperado. O comentarista da emissora, o Zé Elias, opinou sobre o que seria melhor para o andamento da carreira do camisa 21. Ele falou o seguinte: eu respeito o Pedro e acho que ele tem que sair, buscar novos ares e uma nova motivação. Além das questões táticas, ele tem que se sentir importante. O jogador gosta de se sentir importante, de olhar para o treinador e ter a confiança de saber que vai jogar. Ainda mais atacante. Se ele não ter a confiança do treinador, como ele vai trabalhar isso na sua cabeça, avalia o Zé. O Pedro está há 2 anos no Flamengo. Quando ele foi cotado para ser titular? Nunca. É questão de se valorizar. Poxa, estou na pré-lista da seleção. Ele precisa de sequência, entrosamento com o Gabigol. Imagina para o Pedro, que joga uma, depois fica 2 ou 3 e aí entra faltando 10, 15 minutos e com um peso enorme nas costas, completou, né? Então nas redes sociais, os torcedores do Flamengo ficaram incomodados com a opinião do Zé. Recentemente, o Palmeiras tentou a contratação de Pedro, mas o Flamengo não teve o interesse de abrir mão do jogador e nem entrou em negociação, né? E o Mauro César manda recado para a diretoria do Flamengo e indica 3 jogadores
que poderiam ter deixado o Flamengo. Então, além de uma série de mudanças na equipe, o Paulo Souza vem optando por barrar alguns nomes importantes do Flamengo. Por conta disso, Mauro César Pereira elogiou a postura do treinador e não ter medo de selecionar os atletas com cadeira cativa na equipe titular. Em contrapartida, na visão do jornalista, a diretoria poderia ter dispensado 3 jogadores que atualmente não gozam de prestígio com o português, acreditando que os ciclos de Diego Ribas, Diego Alves e René poderiam ter sido encerrados no final de 2021. O Mauro César destacou que o trio não faz parte dos planos de Paulo Souza. Sendo assim, a expectativa é que os jogadores não tenham seus vínculos renovados no final do ano. Então ele falou o seguinte: tem um ponto importante e que é pouco observado, existe uma espécie de mudança no elenco. Ele colocou todo mundo para jogar e já barrou alguns jogadores importantes. Aliás, a diretoria já poderia ter feito isso, não renovando o contrato com alguns atletas. Por exemplo, o René é um jogador que já deu o que tinha que dar no Flamengo. Ele faz um trabalho silencioso que a diretoria poderia ter feito, não renovando com o Diego Alves e Diego Ribas, agradecendo os serviços prestados, como foi o Palmeiras com o Felipe Melo, disse no programa Bate Pronto, né? Então o Paulo Souza elogia a torcida do Flamengo e fala sobre o clássico dos milhões contra o Vasco, e ele falou ser muito diferente. Em entrevista coletiva, depois da partida, o técnico do Flamengo, Paulo Souza, elogiou a torcida rubro-negra e, segundo ele, foi espetacular. O comandante também afirmou que é possível notar nos jogadores o peso do clássico dos milhões diante do arquirrival Vasco, né? Então o jornalista vê abaixo de 3 times do Brasil e faz alerta, né? Então, apesar de vencer por 2 vezes o rival nas semifinais, o trabalho de Paulo Souza ainda não empolga a torcida e parte da imprensa. Após a partida de ontem, o jornalista Renato Maurício Prado teceu duras críticas ao português e se mostrou preocupado com o restante da temporada. Na visão de Renato, o Flamengo vai iniciar o Campeonato Brasileiro em um nível abaixo de 3 equipes. Acho que o Flamengo, diz o Renato, começa o Brasileirão alguns degraus abaixo dos seus principais concorrentes. O Palmeiras está com um time pronto, o Atlético Mineiro está com um time pronto e o Corinthians que está começando a se encontrar. Esse Vitor Pereira é um bom treinador. O Flamengo está patinando. O Paulo Souza disse que em abril o time vai estar jogando de maneira como ele quer. Só se for num passe de mágica. Eu não vejo nada ainda no trabalho de Paulo Souza, disse durante a live do UOL Sport. Então o Renato compreende que ainda é o início do trabalho, mas acredita que o Flamengo já poderia estar apresentando um futebol melhor. Para ele, o rubro-negro ainda não tem cara de time e depende da individualidade de alguns atletas, né? Então existem erros técnicos, mas também de armação. A defesa do Flamengo joga desprotegida. Aquele setor entre o meio-campo e a entrada da área é uma avenida. Os jogadores adversários passeiam ali, sem ser combatidos por ninguém. Eu, sinceramente, não vejo evolução no time do Flamengo. O time não está andando. Os 12 jogos e já dava para ter mais ou menos a cara do Flamengo. Eu só vejo uma defesa exposta, alas que criam muito pouco, volantes que não conseguem proteger os 3 lá atrás, os 3 atacantes que tentam na base do individual, acho muito pouco. Então eu sinto uma falta enorme de preparo tático. Não vejo nada, não vejo jogada alguma. Os alas jogam aberto, mas é uma dificuldade para participarem do jogo. Chegar na linha de fundo. No meu modo de ver, o time está muito mal armado. Continua dependendo de lances individuais. E hoje teve essa dificuldade diante do Vasco, que não se retrancou. Pelo contrário, esteve perto de fazer os 2 gols que precisava. O Nenê obrigou o Hugo a fazer um milagre, concluiu o Renato Maurício Prado. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!